São os irmãos com a paz do Senhor. Continuar com o estudo a respeito do Espírito Santo. E alguém mandou uma mensagem para mim dizendo: Pastor José, seja mais sucinto, mais prático, mais direto. A pessoa tem pressa. E eu estava capítulo 9 de Atos. Vou abrir um parênteses, falando sobre o Espírito Santo na vida dos apóstolos. Mas as pessoas não querem saber do passado. Há uma controvérsia de muitas seitas e que se diz igrejas de Deus, né? Religiões e tal. Uns dizem que o Espírito Santo foi só para aqueles dias. Catolicismo afirma e confirma isso. Que o Espírito Santo foi só os dons do Espírito Santo, aquelas maravilhadas, só nos dias acessou-se o apostolado, acessou-se o Espírito Santo. Veja só. O sabatista só fala de um espírito que habitou na Ellen White. O espírito de profecia diz isso. Vocês que são sabatistas, vocês sabem do que eu estou falando, porque eu participei também da denominação de vocês. O Testemunho de Jeová diz que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Que é a força ativa de Deus, de Jeová. O luterano também crê que só foi para aquela época e que hoje o Espírito Santo, eles comparam assim que cada um tem um dom natural, como os outros também têm. Aí cita um Pelé, aquele dom de jogar futebol, o Roberto Carlos, aquele dom de cantar. Deu para entender? Eu chamo aquilo de capacidade cognitiva, que daí entra no ramo da psicologia. E daí nada de espiritual. Eu sei porque eu fiz a FLT, na minha pós-graduação a luterana que a Assembleia de Deus não tinha aqui, na região, só no Rio Grande do Sul. Deixa quieto. Então vamos por dentro da palavra de Deus, ler alguns versículos e vamos trabalhar em cada versículo. Vamos a partir do capítulo 14 de São João e o versículo 12. Vamos ver que Jesus fala. Jesus disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Presta atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Impotente, descansará. Direi, Senhor, Tu és meu Deus, o meu refúgio e a fortaleza, e nele confiarei. E aí vai afora. Aquele é eu, ou eu ou você, aquela pessoa, aquele que ganhou na loteria esportiva, aquele que se salvou do acidente do Boeing lá, não sei das quantas, aquele. É aquele que foi até a Lua, aquele que foi curado de um câncer, aquele. É uma notoriedade na vida de uma pessoa, aquela pessoa. Então, todo aquele. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Como a gente vai chegar a Deus para pedir o Espírito Santo? Eu já ensinei que para orar a Deus,
Pai, eu vou a Ti em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda. O Espírito Santo também intercede. Quando eu tenho o Espírito Santo, mas agora quando eu não tenho. Agora eu vou ao Pai em nome de Jesus. Dá-me, Senhor, um Espírito Santo. Aquele desejo que brota no coração da pessoa, assim como brotou no coração de Eliseu. Elias disse, Eliseu, eu vou para o Pai, eu vou para... Deus vai me tomar, vou aqui, tá. Alguma coisa, algum pedido, alguma coisa? Se despertou alguma coisa em ti? Ah, Senhor, eu quero que receber do Pai uma porção dobrada do teu Espírito. Pô, como é que é? Dura coisa me pedisse, mas se tu me ver subir... Ali nós temos um exemplo de alguém que está querendo receber um dom como outro tinha. Elias orava e o fogo do céu descia. Eliseu via aquilo e disse, meu Deus, coisa maravilhosa estar do lado de uma pessoa espiritual. Uma pessoa que a gente percebe que ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Ah, meu Deus, é muito. Eu conheci muitos pastores e irmãs da igreja. Chegava para ela, a gente já se desmanchava em chorar. Dá vontade de carregar aquela pessoa para dentro de casa. Ou ficar sempre junto, porque são palavras ungidas do céu. Não encontra maldade, não encontra falsidade, não encontra engano, mentira. E o versículo 16 do capítulo 14 de São João, Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É interessante que aqui em São João, Jesus ora a oração sacerdotal, e Jesus disse assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que Jesus está falando aqui para o Pai? Como é que Jesus está orando? Que há uma união, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Como é que o corpo de Cristo pode continuar sendo o corpo de Cristo se o Espírito Santo não está no corpo de Cristo? O catolicismo da hóstia santa diz corpo de Cristo. Então o Espírito Santo não está ali? Por Cristo, em Cristo, com Cristo. Não é assim? Se prega, não ergue a hóstia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por Cristo, falando por Ele. Com Cristo, estando junto dele. Em Cristo, estando nele. É isso que Jesus está orando aqui, no capítulo 17, o versículo, eu não rogo, o 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti também. Eu em ti também, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Se você está numa igreja que o Espírito Santo não atua nessa igreja, agora eu vou dizer uma coisa, um detalhe bem, eu vou fazer um parênteses aqui. Existe o Espírito da igreja, existe o Espírito Santo na igreja. O espírito da igreja segue um determinado padrão que não pode ser rompido, porque o espírito da igreja tem que ser assim, assim, assim. Aí aplica a liturgia, aplica os usos e costumes, porque tem que ser de gravata, porque não pode ter barba, porque não pode ter bigode, porque não pode ter cabelo comprido, porque não pode ter isso, porque não pode daquilo. É porque para a Santa Ceia precisa tomar o véu, porque meu pai... Porque tem que primeiro ler a palavra, porque depois tem que dar o testemunho, porque tem... Não pode entrar na mensagem direta, não pode deixar o hino para depois da mensagem, não, tem que tudo certinho. Porque é só o ancião que fala, outro porque é só o pastor que pode levar a mensagem. Um irmão qualquer não pode sentir de Deus. Irmão, eu tenho uma palavra de Deus para entregar para a igreja. Não precisa nem ler, nem conhecer. Pode ser um analfabeto, mas sentiu de Deus a mensagem para entregar para a igreja. O Espírito Santo desce. Irmãos, agora o Espírito Santo... O Espírito da igreja, mas o Espírito Santo na igreja, aí é diferente. A glória de Deus já desce na oração. Eu entrei em igreja que não podia dar uma glória a Deus e aleluia. Só assim, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É errado? Não é errado. Oh, glória. Não, irmão, aqui não. Isso é costume. Para cantar um hino em particular, lá com os usos, não, você tem que ser membro do coral, da banda. Senão você não pode cantar. Só com a autoridade do pastor. Mas quando o Espírito Santo opera na igreja, está a igreja dirigida pelo Espírito Santo, lá uma irmã começa a orar a Deus, Deus dá um hino espiritual para ela. Pastor, eu quero cantar um corinho. Bem, minha querida irmã, canta dali mesmo. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. E a glória de Deus desce. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Primeiro detalhe, o Espírito Santo é Consolador. Mas como, irmãos, a buscar o Espírito Santo? Paulo diz assim, que o querer de Deus está em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua santa e bendita vontade. Se você sente de Deus no teu coração de receber o Espírito Santo, primeiro, porque Ele é um Consolador. No mundo tereis aflições, mas tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. Ele vai te consolar de todas as maneiras. Em outras palavras, Ele vai te dar um coração contrito e quebrantado. Isaías, já falei várias vezes, 66, no versículo 1 do capítulo 66 de Isaías. O céu é o meu trono, Deus diz. A terra é o estrado dos meus pés, o escabelo dos meus pés. Que casa edificareis para mim, visto que eu criei todas as coisas? Qual será o lugar do meu descanso?
Ninguém responde. Mas agora ele mesmo responde: para quem olharei e em quem habitarei? Para o quebrantado de coração e contrito de espírito e que treme da minha palavra. Para esse olharei. Olha lá. Então, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Não é na época dos apóstolos. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está entre vós. Deus é um Deus transcendente, mas também é um Deus imanente. O catolicismo, por causa disso, vai confessar para o padre, porque o padre... Não, eu vou... Então você... Não crê que o ateísmo, a maçonaria, o criador do arquiteto, aquele lá em cima, esse é o vocabulário deles. Entende? Aí, uma crença, deixa eu explicar para vocês. No Antigo Testamento, o judeu acreditava que era o Senhor que dominava, como Deus falava com Moisés nas nuvens, lá no meio do fogo das nuvens, dos céus, da dádiva do céu, falava com Abraão lá em cima. Então, sempre tinha a ideia que Deus estava lá em cima e o homem aqui embaixo. Não é assim? Sempre foi assim, no Antigo Testamento. Mas agora Jesus veio para fazer essa ligação de um Deus não somente transcendente, mas Deus imanente. Jesus veio fazer essa transição. Por causa disso, o Espírito Santo operava na vida de Jesus, como operou na vida de Eliseu, na vida de Elias, de muitos profetas. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós os conheceis. Porque habita convosco e está em vós. Nicodemos foi ter com Jesus e fez um palavreado bem sofisticado. E Jesus disse para Nicodemos: necessário vos era nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Opa, presta atenção. Como pode ser um homem velho entrar no ventre da mãe? Ele não entendia brufa nenhuma. Nicodemos, sendo mestre dos judeus. E o que Jesus fala ali no capítulo 3 do Evangelho de São João, e o versículo 8. O vento sopra e você ouve a sua voz, trabalhar do vento, mas tu não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Por causa disso, ali em Atos 2, veio do céu como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. Entende? Vamos ler capítulo 3 e versículo 8 de São João. Mais uma folha. Com a mão não é muito fácil, essa folha é fina. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz,
Porém, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Se você sente o desejo de orar a Deus, ou ir na igreja, ir para o monte, louvar a Deus com um corinho, santificar a sua vida, se entregar nas mãos de Deus, o Espírito Santo entra, porque quando nós nascemos, estamos ligados pelo cordão umbilical da mãe, temos o oxigênio que vem do ventre da mãe, da placenta, mas quando vem a este mundo, é cortado o cordão umbilical. A vida é interrompida. Como é que vem a vida? Através da inspiração do ar nos pulmões e começa a trabalhar, dá continuidade que já estava trabalhando. Ele inspirou ar, vento, vida. Quando ele parte para a eternidade, nós partimos, nós expiramos, deu o último suspiro. Quando recebemos o Espírito Santo, vem em nós um quebrantamento da alma e espírito, nós se derretemos na presença de Deus. Isso se torna em lágrima, em regozijo, em êxtase espiritual. É obrigado a falar em língua estranha? Não, não é obrigado. Não são todos que recebem o dom de falar em língua estranha, ainda que é evidência. Mas no glorificar a Deus, a língua estranha vem, porque é a língua dos anjos. Lama, lama, sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? É a língua celestial. É a língua que Deus deu para Moisés lá no monte Sinai. Um hebreu original. É a língua que Jesus deu para os discípulos, e falou todas as línguas. Paulo explica isso aí. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, estão todos reunidos. Se alguém falar uma língua estranha, outro vai dar interpretação, ele dá todo o ensinamento para aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Então a primeira ação do Espírito Santo é consolador. Na próxima eu vou falar outras atribuições do Espírito Santo, para que você entenda e procure o Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite em nós. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não esqueça disso. O que Adão perdeu lá atrás, Deus quer restituir para o homem da atualidade, para a sua igreja querida, para a sua noiva amada. A glória que Adão perdeu, Deus quer restituir através de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Cristo, amado Filho, eu quero receber Espírito Santo, para que através do Espírito Santo eu possa glorificar o teu nome. Davi disse assim: não retire de mim o Espírito Santo. Não retires. Torna a dar-me a alegria da salvação e o gozo da vida eterna. Então ensinarei aos pecadores os teus caminhos e eu ensinarei aos transgressores o teu caminho e aos pecadores a ti se converterão. Que Deus abençoe em nome de Jesus.